A aviação francesa bombardeou novamente o principal reduto do grupo extremista, Estado Islâmico, no norte da Síria, destruindo um centro de comando e um centro de treinamento. Isso, segundo anunciou o Estado-Maior das Forças Armadas da França, mas existe muito marketing de guerra dos dois lados. Veja a notícia. A aviação francesa já tinha feito, na madrugada de ontem, bombardeios contra a cidade de Raqqa, em resposta aos atentados terroristas em Paris, na sexta-feira, em que morreram pelo menos 129 pessoas e mais de 400 ficaram feridas. O ataque foi realizado por 10 aviões a partir dos Emirados Árabes Unidos e da Jordânia. Eles lançaram 16 bombas. O presidente francês François Hollande anunciou que a resposta aos atentados seria implacável. A França vai intensificar as operações contra o Estado Islâmico na Síria, graças às informações obtidas e ao deslocamento do porta-aviões Charles de Gaulle, que vai triplicar a capacidade de ataques. O polêmico e retrógrado presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, está ficando contra a parede. Até aqueles que são do lado dele, ou pelo menos eram do lado dele, estão se colocando contra o presidente da Câmara. O processo que pede a cassação de Eduardo Cunha avançou mais uma etapa ontem. O relator do caso no Conselho de Ética, deputado Fausto Pinato, que era do balaio de Eduardo Cunha, pelo menos era, entregou parecer favorável à admissão do pedido. O documento foi contestado por Marcelo Nobre, advogado do parlamentar, que alega cerceamento de defesa. Com a entrega do parecer, a próxima reunião do colegiado deve ser antecipada para amanhã, mas a expectativa é de que a votação do texto fique para a próxima semana, uma vez que aliados de Cunha no colegiado atuam para conter o avanço do caso. Na avaliação de Pinato, o requerimento apresentado pelo PSOL e pela Rede preenche todos os critérios regimentais para dar prosseguimento ao caso. O texto pede a cassação de Cunha por quebra de decoro parlamentar. Denunciado na Operação Lava Jato, ele é acusado de mentir na CPI da Petrobras ao negar ter contas no exterior. Muito bem, a Fundamig, eu não gosto muito de sigla, em trocados e miúdos, significa Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado. Vai realizar no dia 19 de novembro a segunda conferência anual Fundamig, no campus Aloysio Faria, Centro Alfa, na Fundação Dom Cabral, em Nova Lima. O mote da conferência será a relevância do terceiro setor para a sociedade, que engloba diversos elementos no quadro socioambiental, uma vez que tem sua origem na participação das necessidades da população e carência do Estado. Para falar sobre o assunto, recebemos José Galeno de Oliveira Filho. Ele é diretor da Fundamig. Como vai? Boa noite. Muito prazer, novamente. Prazer em recebê-lo aqui, professor Galeno, e vamos falar sobre essa importância do terceiro setor, né? Tem pessoas que analisam com esse quadro que a gente tem aí do Estado caindo no buraco, muita acusação, muita polêmica, muita falcatrua. Tem pessoas que falam que esse terceiro setor está até mais importante que o primeiro e o segundo setor, né? Não vamos deixar de confirmar esse seu discurso. O terceiro setor é a sociedade civil organizada. Então é muito mais importante. Ele cria condições para que dentro da sociedade pessoas de valor, pessoas com compaixão, pessoas com espírito de solidariedade se unam em propósito comum para defender uma causa e para patrocinar a causa, com tempo e recurso financeiro e material. Esse é o terceiro setor. Tem uma crise medonha aí no país. O Estado, eu já falei, a economia indo também para o brejo, como se diz aqui em Minas. Então, nesse momento, o terceiro setor ainda assume um papel mais relevante. Ele tem um papel relevante porque ele trabalha com ideais.
Nós vimos nos seus programas anteriores aqui o problema da creche, da adoção de criança. Quem é que está fazendo a adoção da criança? É uma pessoa de caridade, é uma pessoa de compaixão. Sim. Isso faz parte de um conjunto de ideias que o terceiro setor embarca. Mas o importante é dizer o seguinte, como se institui uma fundação? A fundação, normalmente, ela é instituída por uma doação que é feita através de escritura pública de um testamento. Ou seja, o dono de um recurso financeiro expressivo destaca parte daquele recurso e institui uma fundação que fica a critério da sociedade dirigi-la. Mas é o Ministério Público quem acolhe, quem vela pelo andamento disso. Professor, até queria fazer um paralelo aqui, porque a gente lê muito em notícias americanas, norte-americanas, e a gente lê muito, vê até filmes, livros, romances, que os milionários norte-americanos, que dominam o mundo, né, são os capitães do imperialismo, né, vamos chamá-los de capitães do imperialismo. Mas eles têm esse lado, que é um lado interessante. Eles deixam, muitas vezes, grandes fortunas, até em detrimento de dividindo com familiares, para fundações, para organização de entidades assistenciais. No Brasil, esse costume ainda é pequeno, não? Nós não temos essa tradição. Sim. Mas Belo Horizonte, Minas Gerais, tem grandes exemplos. Pega a Fundação Benjamin Guimarães, Sim. que era da parte do Cido, da família Guimarães. Ele destacou grande parte dos seus recursos para instituir a Fundação Benjamin Guimarães, que é o Hospital da Baleia, que vive até hoje. Benjamin Guimarães, vamos levantar a mão ao céu é ele, realmente. Mas esteja no céu, né? Antes de fazer isso, a indústria dele tinha uma preocupação grande, só fazendo um pequeno histórico aqui. A preocupação era com as crianças que não tinham onde ficar. Então ele criou o Hospital da Baleia, Balena, né? Baleia. Da Baleia, né? Baleia. O Hospital da Baleia é especializado no atendimento de crianças carentes. Hoje ele é especializado em todas as especialidades, não é só criança, atende a família, porque sim, mas o recurso ele atendia muitas crianças ele carentes. nasceu como um preventório para crianças cujos familiares, um familiar, estava com tuberculose. Ah, sim. Então, aquela criança que o pai ou a mãe estava contaminado, acaba sendo excluído da escola. Então, ele deixava de estudar porque o pai era tuberculoso, mas os outros alunos, os pais, tinham medo que houvesse o contágio. Sim. Então, o coronel criou um preventório onde colocava as crianças. E lá as crianças passaram a ter aula, continuando o seu curso. Eram todas filhas de gente pré-possível contaminada, mas que não eram contaminadas. E elas cresceram e se tornaram grandes empresários em nossa cidade. A gente não cita o nome porque nem todos são... E hoje esses empresários que nasceram dessa... apoiam e contribuem com a fundação. Essa é a razão, é como se cria uma boa ideia e faz com que ela germine, cresça e floresça. Tem outro exemplo? Eu fiquei muito curioso. Felício Rosso. Felício Rosso. Você vai pegando todos os hospitais, quais são fundações. Os seus institutos, por exemplo, Socorro. Santa Casa veio de capital portuguesa, né? Santa Casa é uma origem portuguesa, em todo o mundo. E no Brasil, há 500 anos, é um primeiro exemplo de terceiro setor organizado. Sim. Que tem o apoio, mas tinha uma finalidade. Você vai morrer sozinho, deixa a sua herança para a Santa Casa, que era uma doação que fazia. Então as fundações... Também racha, né? Também racha. Já tem racha. Tem muito dinheiro lá, racha com a família e uma fundação. Mas grande parte deixou mais para a fundação do que para a família. Então, às vezes, você chega a um desses herdeiros e faz o apelo e diz, não, olha, pera, meu bisavô já deu tudo que tinha que dar, eu já tenho que fazer outra fortuna, porque eu já não estou em condições de ajudar. Faz parte do jogo da sociedade. Mas o importante é que o terceiro setor, ele se constitui por fundações e associações não governamentais e de não lucratividade, ou seja, não há lucro distribuído entre os diretores, entre as pessoas que participam. Ela tem um corpo de funcionários, tem grande equipe que trabalha e é bem remunerada, senão não dá boa produção. Então, olha, isso é o que eu esse evento, professor, ele também vai motivar que isso aconteça mais vezes, vai incentivar esse tipo de... O ideal do evento, essa é a divulgação como está sendo permitida aqui hoje. Sim. Que as pessoas tomem conhecimento que existe um terceiro setor. Ele tem que saber que o primeiro setor é o Estado, tem que fazer leis e não pseudo-leis. Leis que atendam a toda a sociedade para o desenvolvimento. O segundo setor é o empresarial, vamos pegar uma fábrica de sapato. Ela tem que fazer um bom sapato, atender bem o seu cliente, atender bem os seus operários, dar emprego, ter lucro e continuar. Sim.
Então, ela faz isso. E o terceiro setor vai dar oportunidade às pessoas de se transformarem a sociedade, de melhorar, de aprimorar a sociedade. Porque é desse conjunto de esforço solidário é que a sociedade cresce, ela passa a ter prazer em viver naquela É cidade. dessa somatória, professor, e tomara que essa somatória continue acontecendo e muitos milionários ou muitas famílias Isso a gente está precisando de um pouquinho de estímulo. Um pouquinho de estímulo. Por exemplo, as legislações que facultam as contribuições, elas têm que ser aprimoradas nos países. Nós não podemos pretender que um país autorize a doar para um partido político e não autorize a doar para uma fundação, para uma instituição. Quer dizer, a doação tem que ser limpa, uma trajetória Embora clara. eu reconheça a importância dos partidos políticos, hoje no Brasil são 34 partidos, uma infinidade de partidos. É uma salada de ideias, porque o partido deveria ter uma ideia. Mas aqui não tem essa salada de partidos mesmo, não é? Vamos De dizer, ideias, eu não. comparo muito, você está me deixando tocar no assunto. Nós temos uma pizza, cada pizza tem um pedaço, é um partido, não é verdade? Mas tomara que essas famílias não tenham essa ideia de deixar para partidos, deixe para fundações. Deixe... Ô, professor, eu te agradeço muito. Eu é que agradeço essa oportunidade palavras. e convido as pessoas a participarem do nosso evento, que vai mostrar como aberto que é ao público, importante, né? aberto ao E público. qual que é o endereço mesmo? O endereço é lá na Fundamig. Fundamig é Nova Lima, né? Não, a Fundamig é aqui em Belo Horizonte. Ah, sim, eu tinha Eu posso falado até dizer, o congresso vai ser em Nova Lima. Ah, o congresso vai ser lá. Então eu não estou tão errado. Não, você está absolutamente certo. Sim. O nosso telefone é 31, que é Belo Horizonte, 3274 6522. Merece repeti-lo. 31, Belo Horizonte, 3274 6522. Ali pode ser feita a inscrição, obter as informações e depois, através do site, obter o resultado de tudo que foi falado, dito e exposto lá em Nova Lima. Te agradeço muito, professor. Uma boa noite, viu? Muito obrigado. E o Redação BH News vai dar um pulinho no comercial e volta logo após um breve intervalo.